Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um unboxing e primeiras impressões do Moto G50 5G, mais um lançamento aí da Motorola, mas esse aqui é em parceria com a Claro. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque vai ter vários outros vídeos com esse smartphone aqui no canal. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas, de tudo relacionado à tecnologia. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então vamos começar abrindo aqui a caixinha dele. Já temos aqui o smartphone, que vamos ver daqui a pouquinho. Temos aqui também uma outra caixinha que vem dentro. Somente o manualzinho. Tem mais um outro papel aqui dentro também. Aí, ó. Só vem esses dois papeizinhos mesmo aqui dentro dessa caixinha. E tem aqui também fone de ouvido, tá? Então vem sim fone de ouvido com ele. Isso é muito bom, é um fone de ouvido básico aí, mas mesmo assim é bom que venha fone de ouvido aí no smartphone, muita gente gosta. E tem também aqui o seu cabo USB-C normal, ó, cabinho normal aí, e o seu carregador Turbo Power de 20 watts, tá? Então é um carregador bom aí para carregar a sua bateria, Turbo Power 20 watts. E não tem mais nada aqui dentro da caixinha dele, somente isso, tá? Agora eu vou arrumar tudo aqui pra gente poder ver o smartphone. Prontinho, já tô aqui com o smartphone e já tá falando aqui neste plástico na tela dele que é compatível com 5G. Tá falando também da sua tela Max Vision de 6,5 polegadas e a taxa de atualização de 90 Hz e também aí da sua super bateria de 5.000 mAh com carregamento Turbo Power. E também vem a capinha junto com ele, que eu já vou tirar aqui para mostrar para vocês. Prontinho, já tirei aqui a capinha dele, ó, e vem essa capinha aqui transparente, normal aí, para você proteger o seu smartphone contra riscos, quedas, etc. Até você não comprar uma outra capinha, né, para proteger ele, tá? E aqui está ele sem a capinha, essa traseira muito bonita. Eu tô aqui com a cor verde, tá? E tem também a cor azul, então tem verde e azul aí para você escolher. E essa traseira é de plástico, não é de vidro, mas é um plástico brilhante, tá vendo aí? E conforme você olha, assim, conforme a luz, fica um design bem legal, bem diferente. Achei muito bonito. E também as câmeras dele são bem pequenininhas, tá vendo aí? Achei bem pequenininha assim, bem delicadinha. Também tem aqui o flash aqui na lateral, a logo da Motorola. E as câmeras aqui não são saltadas, tá vendo? Não são nem um pouco saltadas. Então, bem legal e bem diferente esse design dele. Achei bem bonito, sim. Também aqui a lateral dele é quadradinha, tá? Não é redonda, tá vendo aí? É uma lateral quadradinha. Achei bem elegante aí esse design dele, bem legal mesmo. Gostei bastante, sim, dessa cor, desse design aí que eles colocaram. E aqui nas suas três câmeras tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera macro para tirar fotos de pertinho de 2 megapixels e um sensor de profundidade aí de 2 megapixels também, tá? E não tem a câmera ultra-wide. Então eles optaram por não colocar a câmera ultra-wide aí. Só tem a câmera principal, a macro e o sensor de profundidade. Então se você quer aí um smartphone com ultra-wide, ele não tem, tá bom? E agora vamos ver aqui a lateral dele, né? Tem aqui o sensor de impressão digital, que é também o botão Power, tá? Então é os dois juntos aqui. Tem também
o botão de volume mais e menos e também tem aqui o botão para assistente do Google. Aqui tem somente um microfone e aqui na outra lateral tem a gaveta para chip e cartão de memória. E essa gaveta é híbrida. Isso significa que suporta somente 2 chips sem cartão de memória, ou um chip e um cartão de memória. Não tem como você utilizar 2 chips de operadoras diferentes e um cartão de memória nele, tá? Então, se você gosta de utilizar 2 chips de operadoras diferentes e um cartão de memória, nele não tem como. Você vai ter que sacrificar aí um chip ou um cartão de memória para utilizar. E aqui embaixo tem o alto-falante, tem aqui também a entrada para carregamento USB-C, um microfone e a entrada para fone de ouvido. Então, o som sai somente aqui embaixo, não sai o som aqui em cima, tá? Então, o som dele é mono, não é estéreo. Agora, eu vou ligar ele aqui para a gente poder ver a tela dele, tá? Então, eu vou ligar rapidinho e já volto. Prontinho, já liguei aqui ele e eu vou entrar aqui nas configurações para mostrar aí as bordas dele, etc. Então aqui tem a borda menor aqui na lateral, mas aqui embaixo tem uma borda bem grande, ó. Não estamos mais acostumados a ver borda tão grandinha assim aqui embaixo, né? Esse queixo grande. E aqui tem a sua câmera frontal com o alto-falante aí para ligações aqui em cima. E essa câmera frontal tem 13 megapixels, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o brilho também da tela dele. Eu não achei que tem um brilho tão alto assim. É um brilho razoável para você utilizar no seu dia a dia, mas não posso dizer que é alto, entendeu? Eu acho que vai ter dificuldades para utilizar aí no sol. Mas eu vou fazer, claro, que mais testes com ele, vou testar ele no sol também, trago a minha opinião em outros vídeos, mas aqui de primeiro momento eu achei um brilho aí razoável, tá? Não posso dizer que é alto assim. E falando aí na sua tela, ele tem uma tela de 6.5 polegadas com a resolução HD+, tá? E a tecnologia IPS LCD. E tem também uma taxa de atualização de 90 Hz. Essa tela dele aí, eu achei que tem uma qualidade boa sim, tá? Para você utilizar no seu dia a dia, a qualidade é boa sim, mas quando você olha ela meio de lado, quando você está assistindo algum vídeo, alguma coisa, e você olha a tela de outro ângulo, tá? Meio de lado, a qualidade não fica tão boa assim. Perde aí o brilho do seu vídeo, perde a cor também, então você não vai conseguir ter uma qualidade boa se você olhar ela de outro ângulo meio de lado, então você tem que olhar ela de frente mesmo. Mas achei sim que tem uma qualidade ok aí para você utilizar no seu dia a dia sim. É claro que não é uma tela AMOLED, tá? Não tem a qualidade de uma tela AMOLED, mas é uma qualidade ok sim, você não vai ter dificuldades aí para utilizar, para assistir seus filmes, séries, etc. Como eu disse, essa tela dele tem uma taxa de atualização de 90 Hz. Isso significa que vai ter maior suavidade, maior fluidez para você utilizar aí os seus aplicativos no dia a dia e também para jogar jogos. Então, esse é um ponto positivo aí na tela dele, a sua taxa de atualização de 90 Hz. E para você ver isso, é aqui em configurações, e aqui em configurações você vai vir em tela. Deixa eu ver aqui, o brilho tá alto, então acho que não tá dando para ver aí. Mas aqui em tela, você vai vir aqui em avançado, e aqui em avançado tem aqui a atualização da tela. Aqui em atualização da tela tem 60 e 90 Hz. Então aqui em 90 Hz é para deixar aí com maior suavidade e o 60 é para deixar aí com a sua bateria com maior duração, tá? Então é o modo normal aí. E também tem como você colocar em automático. Tá falando aqui que usa a inteligência artificial para sempre mostrar a taxa de atualização ideal. Então aqui em automático você consegue colocar para ele mesmo ficar colocando em 90 Hz ou 60 Hz, dependendo do aplicativo que você estiver usando. Por exemplo, se você tiver algum jogo, ele vai colocar em 90 Hz, etc. Então você não precisa ficar trocando aí
com essa opção de automático. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês aqui em dispositivos conectados, aqui também em preferências de conexão, para mostrar aí que ele tem NFC, tá? Então tem sim NFC, né? Se você está acostumado a utilizar. E para quem não sabe, o NFC é para você utilizar aí o seu smartphone para fazer o pagamento de conta só encostando ele na maquininha. Então você não precisa do cartão, por exemplo, para fazer isso. Então sim, gente, ele tem NFC. E também, deixa eu mostrar aqui para vocês que ele tem rádio, tá? Ó, aqui embaixo tem rádio FM também. Muita gente me pergunta, muita gente quer saber se tem rádio ou não. E sim, tem rádio sim. E esses são os aplicativos que vem nele. Não vem muitos aplicativos, vem aí os aplicativos normais mesmo. Então é isso. E aqui também vem o aplicativo Moto, que tem vários gestos para você utilizar, várias dicas bem legais, que eu vou fazer também um vídeo de melhores dicas e truques. Então, eu vou fazer esse vídeo de melhores dicas e truques para mostrar para vocês as funcionalidades que ele tem, tá? Porque tem várias funcionalidades bem legais. Então, fiquem ligados no canal, porque vai sair esse vídeo e vai sair outros vídeos também. Agora, eu vou testar aqui o sensor de impressão digital dele, né? Que é aqui no botão Power. Então, vou colocar o meu dedo aqui, ó, já desbloqueou. Vou colocar de novo. Não tem falha, mas demora um pouquinho para desbloquear. Não é que demora, acho que o efeito dele para desbloquear é assim, tá? Quando eu coloco o dedo já vibra e aí demora um pouquinho para desbloquear, um pouco lento assim, mas não tem falha para desbloquear ele não. Então, funciona super bem. E também ele tem 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. E como eu falei, tem aí 5.000 mAh de bateria e eles prometem 2 dias longe da tomada, sem precisar carregar, tá? Então eu também vou fazer testes com ele, vou ver se dura bastante assim a bateria dele, se dura um dia e meio, 2 dias, e também vou trazer em outros vídeos aí a minha opinião sobre essa bateria. E ele também tá com o Android 11, também tá bem atualizadinho, então é bem legal aí as configurações desse smartphone. E agora falando aí no seu processador, ele tem o processador da MediaTek, o Dimensity 700, que é um processador intermediário aí. E eu vou abrir aqui um jogo nele, que é o Call of Duty, para mostrar aí a qualidade que roda esse jogo e vou testar um pouquinho, vou jogar um pouquinho para mostrar para vocês também. Então eu vou abrir aqui o jogo e eu já volto. Prontinho, já abri aqui o jogo nele, já entrei aqui nos gráficos para mostrar para vocês aí a qualidade que roda. Então vai rodar aí em qualidade gráfica média e taxa de quadros alta, tá? Então os jogos mais pesados aí vão rodar em qualidade média, não vai rodar na qualidade mais alta que tem e também não vai rodar em qualidade baixa aí, né? Então é um intermediário aí mesmo. Agora eu vou entrar aqui em uma partida para mostrar para vocês. Então, gente, eu já entrei aqui na partida, já estava jogando um pouquinho e ele tá rodando muito bem, tá? Não tá tendo travamentos, engasgos, tá rodando lisinho sim. Eu não sei jogar muito bem, tá? Só posso dizer isso. Não sei, já dá pra ver aí que eu não sei jogar muito bem, mas ele tá rodando lisinho sim, tá? Não tá tendo travamentos nenhum e também não tá esquentando, tá? Também. Então isso é bom, porque muita gente tem medo, né, do smartphone esquentar, etc. Então ele não tá esquentando não. Por que ele tá fugindo de mim, gente? Ué, mataram já o... Ai, senhor. E também, né, tem a taxa de atualização aí de 90 Hz, como eu falei, que deixa aí com maior fluidez, ajuda bastante também na hora do seu jogo, tá? Então isso já ajuda bastante também, é claro. Só tô meio lerda aqui pra tirar, mas tudo certo. Pronto, matei um. Tô vendo aqui na câmera se tá torto aí pra vocês, porque a hora que a gente vai jogando, vai virando o celular, né? Sem perceber. A questão é que ele também não tem o som estéreo, né? Então se você for utilizar ele sem fone de ouvido, você tampa aqui essa saída de som com a sua mão
Aí não fica tão bom, né? Porque não tem a saída de som dos dois lados. Mas se você for usar com fone de ouvido, aí tudo bem. Porque eu acho que a maioria das pessoas jogam com fone de ouvido, né? Esses tipos de jogos assim. Então eu já saí aí do jogo e eu vou entrar aqui na câmera para mostrar um pouco ela para vocês. Tem aqui a câmera principal, aqui na florzinha é a câmera macro para tirar fotos de pertinho e aqui nos 3 risquinhos você vem aqui em outras funções. E tem aqui o modo retrato, né? Que é a câmera de profundidade aí. E eu tirei algumas fotos com ele para mostrar como essas câmeras se saíram. Então vamos ver essas fotos agora. Primeiramente tem essa foto aqui com a câmera principal aí de 48 megapixels e eu achei que a foto se saiu bem sim, se saiu com uma boa qualidade sim. Se você der bastante zoom, a qualidade se perde, fica bem granuladinha, mas eu gostei sim da qualidade dessa foto em si, tá? O balanço de branco tá bom, as cores também estão boas. E aqui tem outra foto com a câmera principal, que eu também gostei bastante. Achei a nitidez da foto bem legal, balanço de branco, tudo mais. E também tem aqui outra foto com a câmera principal também, que eu também gostei bastante. Eu dou o zoom aqui para visualizar melhor e eu achei bem legal, sim, as fotos dessa câmera. E tem aqui outra foto com a câmera principal também, para vocês darem uma olhada também aí nessa outra foto. Também tem aqui o modo macro, né? A câmera macro aí para tirar fotos de pertinho. Não fica com uma qualidade excepcional, tá? 2 megapixels na câmera macro não vai fazer milagres, mas você consegue tirar fotos de pertinho aí do que você quiser, de detalhe de planta, etc. Mas que fique claro que não vai ficar com uma qualidade tão boa assim. Também tem aqui a foto com o modo retrato, né, para dar o desfoque no fundo, e desfocou certinho o fundo, focou onde eu queria que focasse. Então gostei da qualidade sim desse desfoque no fundo e dessa foto toda em si. Então gostei bastante sim desse desfoque. Agora temos aqui a foto com a câmera frontal de 13 megapixels. Não é uma câmera assim excepcional também essa câmera frontal aqui, tá? A nitidez se perde um pouco, se você dá zoom fica bastante granuladinha, mas o balanço de branco, as cores ficou boa sim, tá? Só a nitidez que não tá tão boa assim. Também tem aqui outra foto com a câmera frontal também, para vocês darem uma olhada aí, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa câmera frontal e das outras câmeras também. E também tem aqui outra foto com a câmera frontal, mas com o modo retrato. E desse modo retrato aqui eu gostei sim, não se perdeu aqui no meu ombro, no meu cabelo, desfocou certinho o fundo. Então do modo retrato sim, da câmera frontal em si, nessa foto, eu gostei sim. Vou também tirar outras fotos fora de casa, etc, para ver aí como essa câmera se sai, aí eu trago a minha opinião em um próximo vídeo. Então, esse foi o unboxing e primeiras impressões do Moto G50 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser comprar aí esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.